Olá pessoal, tudo bem? Tranquilinhos? Meus queridos, o professor pede que você abra o seu livro lá na página 84. A gente vai falar um pouquinho de inequação do primeiro grau. Esse assunto de inequação do primeiro grau nós já falamos lá no nono ano. Tá? Só que as inequações que nós vimos lá no nono ano, elas eram o quê? Elas eram inequações mais simples. Tá? Elas eram o que a gente chama de inequação direta. É aquela inequação que ela se resolve por si só. Tá? Lembra que a inequação, pessoal, ela diferentemente da equação, ela vai ser o quê? Ela é uma expressão matemática que ela não tem uma solução, mas ela tem um conjunto de solução. E esse conjunto de solução sempre vai ser o quê? Sempre é um subconjunto dos números reais. Tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos o quê? 2x mais 5 tem que ser maior ou igual a zero. Álvaro, como é que eu vou resolver isso? Você vai resolver do mesmo modo como você resolve uma equação. Ó. Tu vai ter o que? Tu tens a tua expressão, deixa o QX para um lado e o que número para o outro. Isolando o x, você vai ter o quê? Que x tem que ser maior ou igual a menos 5 meios. Gente, como eu tenho uma sentença como solução, o que vai acontecer? A minha solução é um subconjunto dos números reais, é um intervalo real. Então eu vou acabar tendo o que, gente? Eu vou ter que a solução é x pertencente aos reais, tal que eu coloco a minha sentença encontrada no cálculo. X tem que ser o quê? Maior ou igual a 5 meios. Tudo bem? O que acontece, pessoal? Nós temos também as inequações que elas são um pouquinho mais complexas, que é a inequação produto, por exemplo. Como é que eu vou resolver esse tipo de inequação? Tá? Você vai resolver ela de duas formas. Primeiro, tu vai notar que ela é dividida em duas partes, a primeira e a segunda parte. Então, o que vai acontecer? Nós vamos separar, igual eu fiz aqui, ó. Eu separei a primeira parte e eu separei a segunda. O que eu vou fazer? Eu sempre vou encontrar a raiz dessa expressão. Eu vou tratar cada parte dessa daqui como se fosse uma equação. Tá? Então, ó, na primeira, eu tenho o quê? 5 menos 2x e eu vou igualar a zero. Eu quero saber qual é o valor de x que zera aquela expressão ali. Tá? Portanto, eu vou acabar tendo o que, gente? Vou ter 5 igual a 2x. X vai ser igual a quem? A 5 meios. A mesma coisa eu faço quando eu tenho a segunda parte, ó. 4x mais 3. Eu vou igualar a zero para encontrar quem? Para encontrar a minha raiz. Encontrei a raiz das duas expressões, das duas partes. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer as duas retas suportes, a reta da primeira e a reta da segunda. E eu vou fazer o quê? Nessas retas numéricas, igual nós estávamos fazendo lá nos intervalos numéricos no início do ano, nós vamos fazer o quê? Nós vamos demarcar as raízes. Na primeira reta, eu demarco a primeira raiz. Na segunda reta, eu demarco a segunda raiz. E agora nós vamos pensar no seguinte. Lembra lá das funções do primeiro grau? O que acontece? O gráfico sempre cortava o eixo x aonde? No valor da raiz, certo? Nós vimos isso na aula anterior. Então tu vai pensar comigo assim, ó. Aqui, na primeira reta, a minha raiz é quem? É o 5 meios, certo? O que vai acontecer? Ó? Tu vai lembrar do seguinte, o teu A aqui da primeira expressão, o valor que está com x é o que? É negativo. Toda vez em qualquer expressão do primeiro grau em que você tiver o valor de x sendo negativo, primeiro os valores que estão à esquerda da tua raiz vão ser todos positivos e depois eles vão ser o quê? Eles vão ser negativos, tá? Então sempre que o valor do a for negativo, tudo que estiver à esquerda da raiz é positivo, tudo que está à direita é negativo. E no meu segundo caso, eu vou ter o quê? Eu tenho o a positivo. Então o que vai acontecer? Tudo aquilo que está à esquerda da raiz é negativo, tudo que está à direita é positivo. Tudo bem? Grava essa regrinha. E o que vai acontecer, gente? Eu preciso que o resultado dessa expressão seja o que, pessoal? Ela seja menor do que zero.
Então eu vou fazer uma terceira reta suporte aqui, onde eu vou fazer a interseção desses valores. Só que essa interseção vai ser diferente. Agora, nota que no momento que eu marco os meus valores aqui, ó, eu estou fazendo a marcação aqui e a marcação aqui, eu tenho um monte de sinais, eu tenho um quadro de sinais, na verdade. E o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver esse quadro de sinais, fazer o jogo de sinal ali, para quê? Para saber quais resultados vão ser positivos e quais resultados vão ser negativos. Por quê? Porque eu estou multiplicando esses dois valores. Então nota, ó, mais com menos vai ficar o quê? Vai ficar menos. Então, do menos infinito até eu chegar no menos 3 quartos, eu vou ter valores negativos. Mais com mais fica mais, vai ficar positivo. Entre as minhas duas raízes, eu tenho o quê? Eu tenho valores positivos. Menos com mais fica menos. Então, tudo aquilo que é maior do que o menos, aliás, que é maior que os 5 meios, vai ficar o quê? Vai ficar menos, vai ficar negativo. E o que nós precisamos? Saber em quais intervalos que essa expressão fica negativa. E vai ser de onde até onde, pessoal? Vai ser do menos infinito até eu chegar onde? Até eu chegar no menos 3 quartos. Nota que aqui a bolinha vai ser o quê? A bolinha é aberta. Por quê, Álvaro? Porque eu não tenho o sinal da igualdade aqui. A mesma coisa, ó, aqui a bolinha aberta, porque eu não tenho o sinal da igualdade, vai ser também negativa onde? Do 5 meios até o mais infinito. Então, ó, a minha solução do menos infinito até o menos 3 quartos, dos 5 meios até o mais infinito. Toda vez que eu tenho esses dois intervalos como solução, nós usamos o quê? Nós usamos o U da união. É como se eu estivesse juntando esse intervalo aqui com esse intervalo aqui. Ok? Eu também tenho, gente, a inequação quociente. O que é uma inequação quociente? É quando eu tenho um quociente, quando eu tenho uma fração. E o que acontece? Eu vou resolver essa inequação do mesmo jeito que eu resolvi a inequação anterior. A única coisa que eu tenho que cuidar é o que, pessoal? É a condição de existência da expressão do denominador. Lembra que no denominador de uma razão, aliás, tu nunca podes ter o zero. É a única coisa que tu tens que cuidar. Então o que vai acontecer? Vou achar a raiz do numerador, vou achar a raiz do denominador, igual eu fiz anteriormente. Então, ó, vou chamar o numerador de 1. Aqui eu vou ter o quê? 3x mais 2 e vou igualar a zero. Fazendo as contas, a minha raiz vai ser quem? Vai ser o menos 2 terços. Pega a parte de baixo, ó. Vou chamar de 2. Menos, aliás, 4 menos 2x igual a zero, certo? Portanto, fazendo as contas, x vai ser quanto? X vai acabar sendo 2. Achei as duas raízes. O que tu vai fazer? A mesma coisa, faz as duas retas. A primeira reta marca a primeira raiz. A segunda reta marca a segunda raiz. E agora, tu vai analisar com o professor a seguinte situação. Olha só. Aqui na primeira reta, o valor que está com x está positivo, não é? Se o valor que está com x está positivo, eu tenho a minha raiz marcada aqui. Toda vez que o x for positivo, tudo que está à esquerda da raiz vai ser negativo, tudo que está à direita vai ser positivo. Tudo bem? Então, se o valor que está com x for positivo, lá na minha reta, tudo que está à esquerda é negativo, tudo que está à direita é positivo. Ok? Ó, analisei a minha segunda expressão. Nota que aqui o valor que está com x é o quê? Ele é negativo. Se ele é negativo, vou olhar aqui para a minha reta. Estou com a raiz aqui, certo? O que vai acontecer? Toda vez que o valor que está com x for negativo, você vai ter o seguinte: tudo que está à esquerda é positivo, tudo que está à direita é negativo. É o inverso, é o contrário. Tá? E agora o que a gente faz? A gente faz o quadro de sinal. Ó, faz a marcação das duas raízes. Só que você vai notar que é o seguinte, ó, bastante cuidado agora. Toda vez que tu for marcar a raiz da tua expressão do denominador, ela vai ter que ser o quê? A bolinha aberta.
Ah, Álvaro, mas aqui eu tenho o sinal da igualdade. Não tem problema. A primeira bolinha pode ser fechada, porque é a raiz do numerador. O numerador não tem problema de dar zero. A segunda raiz, e toda vez que você lidar com uma inequação onde você tem a incógnita no denominador, a raiz do denominador, o valor da raiz do denominador sempre é bolinha aberta, tá? O valor da raiz do denominador sempre é bolinha aberta. Então, bolinha fechada para a primeira raiz, bolinha aberta para a segunda. O que a gente vai fazer agora? Faz o quadro de sinal, faz a análise do quadro de sinal. Ó, menos com mais é menos, mais com mais com menos fica menos. Nota que eu quero saber o que? Aonde que essa inequação é positiva, e ela vai ser positiva aonde, gente? Do menos 3 meios até o 2 aberto, tá? Então a inequação, gente, é isso. É você lidar com expressões, tá? Com inequações, com situações que você não tem uma equação propriamente dita. Você vai ter uma expressão que vai ter um conjunto como solução, ok? Essa parte encerra o capítulo de função do primeiro grau. Então agora você vai abrir o seu livro lá na página 105. Na página 105, a gente começa o capítulo 1 na frente 2. Tá? E o que vai acontecer? Ó? Lá nós vamos voltar a falar do que, gente? Nós vamos voltar a falar de Teorema de Pitágoras. Essa parte aqui é uma revisão do que nós já vimos no ano passado. Tá? Lembra, o que é o Teorema de Pitágoras, primeiro ano? O Teorema de Pitágoras é a relação existente entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Tá? Lembra que o lado maior do teu triângulo é sempre a hipotenusa e os demais lados são sempre o quê? São sempre curvos. Tá? Então, como é que eu uso a relação pitagórica? Lembra? A relação pitagórica é o quê? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nós vimos isso bem visto no ano passado. Então, olha só, como é que eu uso esse tipo de relação num triângulo retângulo? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um esqueminha, tá? Eu fiz aqui o triângulo para facilitar a nossa visualização. E eu estou pedindo que determine o valor de x e y no esquema a seguir. Tanto faz quem eu vou calcular primeiro. Tá? Eu resolvi calcular y primeiro. Então nota que y ele é pertencente a qual triângulo, gente? A esse triângulo ABC, onde o y é a hipotenusa, é o lado maior, o 12 é o meu cateto e o 5 aqui é o que? É o meu outro cateto, certo? Então, se o y é hipotenusa, o que eu vou fazer? Só vou jogar na fórmula. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quê? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, mais 5 ao quadrado, que vai dar 25. Somando os dois, dá 169. Tá, ao quadrado tira a raiz. Y vai acabar valendo quanto? Y vale 13. Tudo bem? Agora, para que eu encontre o x? Para que eu encontre o x, eu tenho que analisar o quê? Esse triângulo maior. O A, o B e o D. Onde eu sei que o 15 é a minha hipotenusa. O 12 é o meu cateto, tá? E o que vai ser o outro cateto? O outro cateto é esse pedaço todo aqui, ó, o 5 mais o x. Beleza? Então o que você vai fazer? A hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 15 ao quadrado vai dar 225, mais 12 ao quadrado, que é o 144, mais eu não sei qual é o valor desse cateto. Deixa ele quietinho. Não precisa desenvolver para chegar em um polinômio do segundo grau. Deixa ele quietinho ali. X mais 5 ao quadrado. Ponto. Eu preciso achar o valor do x. Eu vou tentar isolar isso. Então eu deixo o que tem letra de um lado, eu deixo esse cateto aqui de um lado, e eu jogo o 144 para o outro. Vou acabar tendo quem? 225 menos 144 igual a x mais 5 ao quadrado. Fazendo essa subtração, eu vou ter quem? 81. 81 igual a x mais 5 ao quadrado. Nota, minha expressão está ao quadrado, eu vou tirar a raiz. Raiz de 81 é igual a quem? X mais 5. Raiz quadrada de 81 é 9 igual a x mais 5. Quero saber o x.
joga o 5 para o outro lado, portanto, x vale 4. Tá? Gente, lembra que Teorema de Pitágoras é só uma análise do que você tem que fazer com os triângulos. Tá? Você simplesmente vai ver o que o exercício está pedindo. Se é o valor da hipotenusa ou se é o valor dos outros dois catetos. Tá? Nós vimos bem isso. Tá? Tem bastante exercício depois para vocês verem. Exercícios desde os mais básicos até aqueles que são um pouquinho mais difíceis. Tá? Mas é isso. É aplicar o Teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo. Tudo bem? O que mais que nós temos, gente? Nesse capítulo ele também fala do quê? Ele fala da trigonometria no triângulo retângulo, que nós vimos no ano passado também. Vai ter gente pensando assim, Bálvaro, mas agora o negócio ficou complicado, né? Porque isso aí é chato, papapá, pipipi, pipipi. Vamos lá. Gente, lembra que o que é essa trigonometria no triângulo retângulo? É a análise da relação existente entre os lados do teu triângulo e a medida dos ângulos internos do teu triângulo, tá? Em 90% dos exercícios que tu vais fazer, os ângulos dados vão ser o quê? O ângulo de 30, do 45 e do 60, conforme nós vimos no ano passado. E os valores do seno, do cosseno e da tangente, você vai usar o quê? Vai usar os valores da tabela. Caso seja dado um valor diferente, tu vais usar o valor que o exercício te informou. Beleza? Então vamos lembrar que é o seguinte, pessoal. Seno, cosseno e tangente estão em relação a um ângulo dado. Então, seno é sempre a razão entre quem? O cateto oposto ao meu ângulo e a minha hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a minha hipotenusa. E a tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tu sempre vai olhar para o teu triângulo e tu vai te perguntar assim, ó, o que o exercício me deu? Né? Quais são as informações que o exercício trouxe e o que eu preciso procurar desse camarada. Por exemplo, aqui, ó, eu te dei um triângulo, tá? E eu quero saber os valores de x e de y. Nota o seguinte, gente, olha só. Eu te dei um ângulo de 30 graus, tá? Em relação a 30 graus, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou demarcar quem são os lados do meu triângulo. O lado maior é a hipotenusa. O lado que está na frente do meu ângulo, eu sempre chamo de cateto oposto. O lado que está junto do meu ângulo é o que eu chamo de cateto adjacente. Então, eu quero encontrar o x. Quero encontrar o valor de x. Qual é a informação que o exercício me deu? O exercício me deu a informação do cateto adjacente. E o x é o quê? É o cateto oposto. Quem é que envolve cateto adjacente e cateto oposto? É a tangente. Então, o que é a tangente, pessoal? É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Nesse caso, eu vou ter o quê? Se o ângulo é de 30 graus, eu vou ter a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 3. Portanto, você vai ter o quê? Raiz de 3 sobre 3 igual cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é o quê? Que é 3 raiz de 2. O que você vai fazer agora? Multiplica tudo usado, ó, meio 3 e 3. X vezes 3 igual ao quê? 3 raiz de 2 vezes raiz de 3. Lembra, toda vez que você multiplica duas raízes de mesmo índice, você faz o quê? Você faz a multiplicação do radicando. Então, eu vou ter o quê? 3x igual a 3 raiz de 6. 3 está multiplicando, faço dividindo. Posso simplificar a 3, x vai valer quanto? X vale raiz de 6. Ok? Quero encontrar o valor do y. O y é a minha hipotenusa. O valor que eu tenho como base é quem? É do cateto adjacente. Quem é que envolve cateto adjacente e hipotenusa? O cosseno. Então, eu vou ter o quê? Cosseno de 30 graus vai ser o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto é que vale o cosseno do 30 graus? Ó, cosseno do 30 graus vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 2. Então, você vai ter o quê? Raiz de 3 sobre 2 igual ao quê? A 5 raiz de 2 sobre o y.
Multiplicando cruzado, você vai ter o quê, gente? Raiz de 3 de y igual a 2 vezes o 5 raiz de 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Vou acabar tendo o quê? Vou acabar tendo o 10 raiz de 2. Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Lembra, toda vez que eu tenho raiz no denominador, eu preciso racionalizar. Quem vai ser o meu fator racionalizante? Raiz de 3. Multiplica numerador e denominador por raiz de 3. 10, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz quadrada de 9, que é 3. Portanto, y vai valer quanto? Y vale 10 raiz de 6 sobre 3. Ok? Gente, existe um caso especial no meu triângulo, que é o que, gente? Que é esse camarada aqui, que é o que a gente chama de triângulo composto. Tá? Que quando você tem dois triângulos, um dentro do outro, tá? E esses caras têm os ângulos valendo 30 e 60 graus. Você vai tirar como base sempre esse cateto menor aqui, ó, esse cateto BD. Tu vai considerar que esse lado menor aqui vale x, tá? Por regra, isso vai funcionar sempre, desde que você tenha ângulo de 60 graus, ângulo de 30 graus. Tá? Só nessa situação, isso aqui é um caso especial. O que vai acontecer? O lado menor tu vai considerar que vale a x. Esse lado médio aqui você vai considerar que vale 2x. Esse lado todo aqui você vai considerar que vale 3x. E essa altura aqui você vai considerar que é o quê? Que é esse valor x aqui vezes raiz de 3. Tá ok? Então, são essas relações que você tem nas medidas dos catetos de um triângulo composto, que é o que? Esse triângulo que tem um cara dentro do outro, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Como é que vai ficar isso? Vamos ver um exemplo. Ó. Eu quero determinar aqui o valor do x, do y, do z e do w. Então, vamos pensar com o professor assim. Ó. O exercício ainda foi bonzinho, porque ele me deu justamente o valor base. Tá? Então, nota que para achar o valor do x e do w, eu nem tenho que fazer conta. Vamos só comparar aqui. Ó. Ele está dizendo que esse pedaço aqui vale 2 raiz de 3. O que eu te expliquei? Se aqui vale uma unidade, esse pedaço aqui vale quanto? Vale o dobro. Portanto, o w é exatamente aquele pedaço que vale o dobro. O w vai ser quem? 2 vezes o 2 raiz de 3. Ou seja, vai valer 4 raiz de 3. A altura ali vale quem? Vale essa medida vezes raiz de 3. Então eu vou ter o quê? Que o x é quem? Esta medida vezes o raiz de 3. Portanto, eu vou ter o quê? 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 que é 3. 2 vezes 3 que vai dar 6. Ok? Então nota, sem fazer muito esforço, eu já achei o valor do x, eu já achei o valor do y. Álvaro, eu quero saber o valor do... Aliás, eu achei o valor do w e do x, desculpa. Agora eu preciso encontrar o valor do y e o valor do z. Como é que eu faço isso? Só aplica o teorema de Pitágoras. Por quê? Nota que o y é a minha hipotenusa e o z também é a minha hipotenusa. Então, para achar o y, o que eu vou ter? Ó? Eu sei que o x vale 6. E esse pedacinho aqui, esse cateto, vale 2 raiz de 3. Portanto, y ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 6 quadrado, mais 2 raiz de 3 ao quadrado. 6 quadrado é 36. 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado fica 3. 36 mais 12 dá 48. Y ao quadrado extrai a raiz. Você vai ter o quê? Y igual a raiz de 48. Fatorando essa raiz, y vai ser o quê? 4 raiz de 3. Tá? E o z, como é que vai funcionar o z? O z vai funcionar do mesmo modo. Ó. Nota que se aqui vale o dobro, esse w vale o dobro desse pedacinho, aqui vale quanto?
Aqui vai valer 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 fica 6 raiz de 3. E essa altura aqui, esse cateto, continua valendo 6. Então você vai ter o quê? Z quadrado igual 6 quadrado mais 2 mais o 6 raiz de 3, que é a soma do 2 raiz de 3 com o 4 raiz de 3 elevado ao quadrado. Lembra, 6 ao quadrado é 36, mais 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 3 vezes 36 dá 108. Somando os dois aqui, vou ter 144. O z está ao quadrado, tira a raiz. Z vai acabar sendo quanto? Z vale 12. Então, achei o valor das minhas 4 incógnitas. Beleza? Gente, é uma questão só realmente de você analisar o exercício, analisar o modelo que está pronto e ir fazendo as contas. De início, talvez você patine um pouquinho, tá? Mas não pode desistir no primeiro. Tenta qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo a explicação, que fica mais claro, ok? Gente, nós temos agora uma coisa nova, que é o quê? Que é a lei dos senos. O que é a lei dos senos, pessoal? É a razão existente entre os triângulos que são quaisquer, que eles não são triângulos retângulo, tá? E a medida dos ângulos e dos lados desse cara. Basicamente vai funcionar assim, ó, que a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado é sempre constante, ou seja, o A sobre o seno do ângulo do vértice A vai ser igual a quem? Ao B sobre o seno do ângulo do vértice B, que é igual a quem? Ao C sobre o seno do ângulo do vértice C. Então você tem uma constante entre a medida do lado do teu triângulo, que não é um triângulo retângulo, e o ângulo oposto, o seno do teu ângulo oposto. Quando é que tu vai usar a lei dos senos? Tu vai usar a lei dos senos toda vez que o teu exercício apresentar a medida de um lado do teu triângulo e tiver a medida de dois ângulos. Tudo bem? Novamente, ó, toda vez que o exercício apresentar a medida de um lado do teu triângulo e de outro, né? E apresentar dois ângulos. Como é que vai aparecer o exercício, gente? Ele pode aparecer assim, ó, determinar x no esquema a seguir. Eu te dei o quê? Eu te dei a medida de um lado e de dois ângulos. E eu estou pedindo o quê? A medida do outro lado. Então você vai fazer o quê, gente? Você vai fazer a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto a ele, que vai ser igual a quem? A medida do outro lado sobre o seno do ângulo oposto a ele. Tá? Isso é uma constante, isso é uma fórmula, é uma igualdade. Lembra? Lei dos senos, quando você tem dois ângulos em um lado. Lado sobre seno do ângulo oposto igual a lado sobre seno do ângulo oposto. Então tu vai ter o quê? X sobre seno de 60, ó, lado sobre seno do ângulo oposto igual a quem? 5 raiz de 3 sobre o seno do 45, lado sobre o seno do ângulo oposto. Seno de 60 e seno de 45 são valores dados nas tabelas. Então tu vai ter o quê? Seno de 60 vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 2. Então tu vai ter x sobre raiz de 3 sobre 2 igual a 5 raiz de 3 sobre raiz de 2 sobre 2. Gente, importantíssimo, ó. Todas as vezes que você tem os dois denominadores dessas frações sendo iguais, eu posso cortar. Ok? De novo, ó. Toda vez que você tem essa situação aqui, uma divisão de duas frações, e os denominadores das frações que estão embaixo, que estão dividindo, forem iguais, eu posso cortar. Não tem problema, tá? Vai acabar sobrando quem? Vai acabar sobrando x sobre raiz de 3 igual a quem? A 5 raiz de 3 sobre raiz de 2. O que você vai fazer? Vai multiplicar cruzado. Então, tu vai acabar tendo quem? Ó?
raiz de 2 vezes x igual a 5 vezes raiz de 3, que vai ficar 3. 3 e 5, 15. Raiz de 2 estão multiplicando, passa dividindo. Nota, eu fiquei com uma raiz no denominador. Toda vez que eu fico com raiz no denominador, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a racionalização. Multiplica numerador e denominador por raiz de 2, você vai ter o quê? 15 raiz de 2 sobre 2. Ok? Beleza? Então, a lei dos senos, pessoal, novamente, vai funcionar quando eu tenho a medida de dois ângulos do meu triângulo e a medida de um lado, e eu quero saber a medida do outro lado. Álvaro, e se eu tiver ao contrário? Se eu tiver a medida de dois lados e de um ângulo, e eu quero saber a medida do terceiro lado. Tu vai considerar sempre o seguinte, gente. Tu vai considerar sempre que tu estás procurando o lado maior do teu triângulo. Agora nós vamos usar a lei dos cossenos. Então tu vai considerar o seguinte, que tu estás usando o lado, tu estás sempre procurando o lado maior. O lado maior vai ser o x. O lado A e o lado B são os lados que tu tem. E o que acontece? Oposto a esse x, eu tenho um ângulo aqui, ó. Eu tenho um ângulo alfa. E eu vou aplicar essa expressão aqui, ó. O lado maior ao quadrado vai ser quem? A quadrado mais b quadrado, os demais lados ao quadrado, menos duas vezes o produto da medida dos dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado maior. Tá? Como assim? Ó? Vamos analisar melhor aqui o exemplo. Acho que vai ficar mais fácil de você entender. Vamos lá, eu tenho um triângulo onde eu tenho a medida de dois lados. E eu tenho o ângulo entre esses dois lados. Quando é que eu vou usar a lei dos cossenos? Quando o exercício me der a medida de dois lados e do ângulo entre esses dois lados. Tudo bem? Ou seja, dois lados e um ângulo é a lei dos cossenos. Dois ângulos e um lado é a lei dos senos. Então o que vai acontecer, pessoal? Olha só. Vamos só comparar aqui a fórmula com o que nós temos aqui. O lado maior, que é o x ao quadrado, igual a quem? Ao primeiro lado ao quadrado, ao a quadrado, mais o b quadrado, menos duas vezes o a vezes o b, vezes o cosseno de quem? O cosseno do ângulo oposto ao meu lado, vezes o cosseno do 60. Tudo bem? No momento que você substituir os dados na fórmula, tu vai simplesmente fazer o quê? Só vai fazer as contas. Ó, x² é igual 100, 10 ao quadrado, mais 225 do 15 ao quadrado, menos 2 vezes 5, aliás, 2 vezes 10, que vai dar 20, 20 vezes 15, que vai dar 300, vezes o cosseno do 60, que vale 1/2. Então, somando aqui 325 menos 300 vezes 1/2, pessoal, é a mesma coisa que 300 sobre 2. E 300 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 150. Portanto, x² é igual a quem? 325 menos 150. X ao quadrado vai ser quem? 175. Tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 175. Álvaro, não é raiz exata. Você vai lá, fatora a raiz e você vai ter o quê? Que x vale 5 raiz de 7. Ok? Gente, a ideia aqui então é o quê? É simplesmente você substituir os dados e você entender quando que você vai usar a lei dos senos e quando que você vai usar a lei dos cossenos, que são as duas partes realmente novas para vocês, que vocês ainda não tinham visto. Tá? Então o que vai acontecer? Ó? Novamente, tem a medida de dois ângulos e um lado, usa a lei dos senos. Tem a medida dos dois lados e do ângulo entre eles, tu vai usar a lei dos cossenos que nós acabamos de ver. Ok? Então é o seguinte, gente. Os exercícios que vocês vão fazer para essa semana são esses aqui. Da página 119, da página 123, 125 e 127. Tá? Logo mais, até o final da semana, eu vou encaminhar para vocês a resolução desses exercícios, para vocês entenderem melhor como é que eles funcionam. Tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo via WhatsApp,
tá? Não tem problema nenhum. Ou lá pelo grupo, ou me chama no privado. Assim que possível, eu vou responder para vocês, tá ok? A partir da semana que vem, nós já temos as aulas ao vivo. Aí fica mais fácil a nossa interação, ok? Abração, tô com muita saudade mesmo, tá? E já já nós estaremos juntos, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.